Vasco joga amanhã pelo Brasileirão contra o Juventude em Caxias do Sul, jogo atrasado da 14ª rodada, para aproveitar a boa fase para embalar depois de meter 6 no Santos. É ou não é, Camila Barbieri? É isso mesmo, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Vasco treina hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro e à tarde, então, segue viagem rumo a Caxias do Sul para fazer esse jogo que é atrasado, né? Da 14ª rodada. Para esse jogo, viu, o Fernando Diniz não vai poder contar com o Jair Volante, porque ele tem que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Mas em contrapartida, ele vai ter o retorno do Verratti. Esse já cumpriu a suspensão no jogo do Santos, então, portanto, ele está à disposição. No finalzinho da manhã, o Vasco também anunciou a contratação do Andrés Gomes, que é um atacante de 22 anos, que já estava no Rio de Janeiro desde a semana passada, né? Mas ele precisou fazer exames para afinar tudo certinho e assinar o contrato com o Vasco. Como está tudo certo com ele, ele veio do Rennes, da França, então assinou o contrato de empréstimo até a metade do ano que vem. Ainda nesse sentido de reforço, viu, tem um nome que está no radar do Vasco, o meio-campista Matheus França. Ele foi revelado pelo Flamengo em 2021, quando subiu da base para o profissional, e fez parte do elenco do Flamengo naquela conquista da Libertadores de 2022. Em 2023 foi vendido ao Crystal Palace, que é o time que ele está atualmente, mas ele não conseguiu fazer uma boa sequência por lá por conta do excesso de lesões na coxa e também nas costas. 19 partidas apenas disputadas com a camisa do clube inglês. Se der tudo certo com ele, deve vir com um contrato de empréstimo ao Vasco. A ver ainda essa negociação se vai se firmar, Escobar. Valeu, Camila Barbieri, com as últimas do Vasco pra gente. Olha aí, o Vasco divulgou os bastidores. Ah, olha o que tá escrito ali. Massacre. Do massacre em cima do Santos. Já ganhou de 6-0, tá? Não. Não? 6-0. Já ganhou de 6-0? Pergunta pra mim, já. A 0? Já. 6-0. Se aconteceu, eu não lembro. Qual foi o Caramba. maior, tu lembra? Cara, o Fluminense recentemente deu uma goleada aí na... Eu tô falando, Não, tô jogando. você pô. jogando. Eu jogando? Isso aqui é danado, não vai na onda desse garoto aqui, não. Ei, A galera te zoando aí. Você tá ao vivo, É um erro do Windows. Eu já ganhei de 3-1 do Vasco. Brincadeira. Olha aí, vamos ver como é que foi Você na já ganhou de volta. 6 no Fogão. A 0. Em 2010. Não, Sim. eu tô falando Adivinha de quem mim. fez os gols? Coutinho fez 2. Tô falando de mim. Entendi. Eu jogando futebol com Ah, as é? mãos. É mesmo? Jogava com as mãos. Entendi. Olha aí, vamos ver como é que foi na volta Pedrosa. Tudo que tem vai e grana. volta, hein, velho? Ai, meu Deus. Tudo que vai e Pedrosa. volta. Quer dizer, vai VT. Orações, união e, claro, muita comemoração. Os bastidores da goleada histórica do Vasco por 6-0 em cima do Santos mostram que o entrosamento do time do técnico Fernando Diniz já apresentava resultado antes mesmo de entrar em campo. Dentro do vestiário, a fé foi o ponto crucial para o jogo que poderia tirar o Vasco da zona de rebaixamento. E falando em fé, as palavras do abençoado daquela tarde, Felipe Coutinho, fizeram toda a diferença para o elenco. É dar o nosso máximo, correr pra bater nos caras o jogo inteiro, do primeiro minuto até o último. E a outra coisa que eu queria falar é na hora que a gente entrar em campo ali, vamos desfrutar, pô, vamos jogar com alegria, felicidade. É isso, que Deus abençoe cada um de vocês aí. Bora. E a alegria foi o que não faltou no domingo. O reflexo disso, 6 gols que tiraram o Vasco do sufoco. Pelo menos por enquanto. No pós-jogo, momento de celebrar. A goleada teve um gosto ainda mais especial para o goleiro Léo Jardim, que completou 150 jogos pelo Cruz Maltino. Fico muito feliz, é realmente uma marca muito expressiva, poder completar 150 jogos num clube gigante como o Vasco da Gama, com certeza não é para qualquer um, então fico muito feliz, muito honrado. Dá atenção ao V de vitória e também de muita vontade para a próxima partida contra o Juventude amanhã. Vitória, Vascão! Não isso! Ai, meu amor! Vamos lá, olha Ai, aí. não vazou não, né? Não, imagina, nem eu. Fui eu, perdão. Não foi o veneno, não. Foi o meu celular. É, vazou, foi áudio. Eu Áudio do estava... WhatsApp. Ô, desculpa, Cris. Isso é SBT, tá bom? E a gente Pô, é separa assim. a gente aqui, A gente cara. é doidinho. Você vai viralizar igual o Lucha, velho. Não, calma aí, cara. Pô, Coisa de eu tô sem flamenguista. graça, cara. Eu tô sem graça, cara. Tô vermelho. Falei já, né, Galvão? Falei. Você tinha que falar pra mim. Falei, Fernanda? Eu vou falar, Perdão, vai. Vai. Ô, Lucas Pedrosa.
Drone, Matheus França no Vasco, é isso? Conta pra gente. Vamos lá, notícia exclusiva que a gente trouxe ontem. Matheus França, jogador de 22 anos, revelado pelo Flamengo, atualmente está no Crystal Palace e o Vasco da Gama negocia o empréstimo desse jogador. O empréstimo sem opção de compra ou obrigação de compra. É um jogador que vem tendo poucas oportunidades no Crystal Palace, conviveu com algumas lesões também, mas sai daqui do Flamengo como uma grande joia, um baita de um jogador para mim, na minha visão, um cara que se chegar ao Vasco da Gama vai conseguir elevar o patamar, principalmente das peças que o Fernando Diniz tem ofensivamente. Joga de ponta direita, joga de ponta esquerda, joga de meia, pode jogar até de falso 9. É um garoto que tem muita qualidade mesmo e o Vasco está realmente negociando e vive uma expectativa para que essa chegada aconteça. É uma escolha até que o Felipe Maestro, que é o diretor do Vasco de futebol, deu o aval. É um garoto que ele gosta muito desde a época que era do Flamengo. E o Fernando Diniz também já deu o aval. As conversas estão acontecendo, então há boas chances de rolar. Só que ainda não está assinado. Por quê? Porque o Matheus França, como com tudo isso que eu falei, ele é um jogador que interessa muita gente. O Cruzeiro tentou, outros clubes brasileiros também estão em cima e até o próprio Crystal Palace recebeu sondagens de clubes da Europa querendo o empréstimo desse atleta. Então hoje o Vasco é o clube mais perto dessa situação. Mas, como eu disse aqui, se não está assinado, meu amigo, esquece. Tem que esperar assinar para a gente poder cravar aqui que ele vai ser jogador do Vasco. Se não assinou ainda, é apenas uma negociação. Mas sim, há uma boa expectativa em relação a esse atleta. Tem zagueiro ou não tem zagueiro chegando? Olha, Fernanda, a má notícia é que o Vasco da Gama não conseguiu contratar o Cuesta nesse momento. É um jogador que o Spartak Moscou atravessou salarialmente. Que não é o Vitor, né? Não, é o Carlos Cuesta. É um jogador que estava no Galatasaray, está no Galatasaray, colombiano. Para mim seria uma baita de uma contratação, mas o Spartak Moscou chegou pesado com dinheiro. E aí as pessoas falam assim, Pedrosa, nome do Gabriel Paulista, nome do Lucas Claro estão sendo especulados. Zero. O Vasco não negocia com esses jogadores, o Vasco não tem interesse em contratar esses jogadores, o clube busca outros atletas, que inclusive para chegar para jogar. Lembra que o João Vitor foi vendido? O Vasco tem disponível aí de orçamento, e essa foi a proposta para o Carlos Cuesta, cerca de 5 milhões de euros. Então o Vasco vai tentar buscar um ou dois zagueiros que sejam de nível alto. E nesse caso, o Gabriel Paulista e o Lucas Claro, como eu disse aqui para vocês, não negocia com o Vasco da Gama, o próprio clube me confirmou. Falar em nível alto, ó o óculos do homem, vão beber água. O Vasco está em negociações com o Crystal Palace para contratar Matheus França. O clube de São Januário tenta a liberação do meia por empréstimo. O nome do jogador tem o aval de Fernando Diniz e Felipe Maestro. O Crystal Palace quer emprestar o meia, mas não quer perdê-lo. O Vasco, então, negocia a contratação do jogador por empréstimo sem opção de compra. O jogador preenche as características que Diniz e o departamento de futebol do clube querem para o setor ofensivo. Na semana passada, o Cruzeiro tentou a contratação do meia, mas as conversas não avançaram com o clube mineiro, que fechou a contratação de Sinisterra para o setor ofensivo logo depois. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa. Destaque nas categorias de base da seleção, Matheus França subiu ao elenco profissional do Flamengo em 2022, quando marcou 6 gols nas campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No ano seguinte, teve bons momentos sob o comando de Vitor Pereira. O jogador marcou 3 gols e deu uma assistência no primeiro semestre até a saída para o futebol inglês. O brasileiro encantou John Testor em partida do Sub-20 do Flamengo contra o Botafogo na Gávea e se tornou sonho de consumo do americano, que, na ocasião, era um dos donos do Crystal Palace. A venda foi consumada por 20 milhões de euros, além de outros 5 em bônus por metas, que acabaram não sendo atingidas. Lesões nas costas e na coxa prejudicaram a adaptação do atacante ao futebol inglês. Apesar de fazer parte do elenco campeão da FA-Cup, Matheus França somou somente 19 jogos, 1 gol e uma assistência em 2 anos de Crystal Palace. Sem espaço, não ficou sequer no banco da conquista da Supercopa sobre o Liverpool. No último fim de semana, a prioridade é uma negociação para que tenha mais minutos em campo. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O meia-atacante Matheus França é um bom reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.